Mas vamos desembarcar no Brasil agora, porque o presidente da Câmara, Hugo Motta, publicou hoje um ato em que proíbe a convocação de comissões da Casa até o dia 1º de agosto. E eu lembro a vocês que nesta segunda-feira a oposição se reuniu, falou que criaria comissões e subcomissões para oferecer apoio a Jair Bolsonaro. Pois bem, veio Hugo Motta e cortou tudo, Jana. E o que isso gerou de repercussão, hein, minha amiga? Bem-vinda. Muito boa tarde, Evandro. Muita repercussão, muita crítica, porque já estava tudo pronto, né, para essas comissões, para as reuniões de duas comissões, por exemplo, que são as comissões de Relações Exteriores, aí a Comissão de Segurança Pública. Eram reuniões que estavam marcadas ali, a audiência para começar às 10 horas da manhã, e seriam votados, por exemplo, moção ali de apoio político a Jair Bolsonaro contra as determinações do ministro Alexandre de Moraes, né, de impor a ele ali medidas cautelares, enfim. Só que o Congresso Nacional está em recesso parlamentar, recesso branco, mas está em recesso parlamentar. Então, mesmo assim, a oposição, no final de semana, ali de emergência, convocou essas audiências nessas duas comissões. Ali ontem disse que ia criar, também tem a intenção ainda de criar essas subcomissões, né? E tudo isso ali diante da operação que foi na sexta-feira, deflagrada na sexta-feira, a operação da Polícia Federal, colocando as medidas cautelares ali a Jair Bolsonaro. Então, o Hugo Motta, ele já tinha falado, tanto o Hugo Motta como também Davi Alcolumbre, presidente do Senado, já na semana passada já tinham negado ali um pedido da oposição, porque a oposição queria ali contrariar essas medidas, queria fazer essa defesa ali pública, né? A Jair Bolsonaro tinha pedido o retorno das atividades legislativas aqui no Congresso, e os presidentes ali do Senado e da Câmara já tinham emitido ali uma nota pública que não, que o Congresso, a Câmara e o Senado realmente estão em recesso parlamentar. Então, diante dessa convocação, mesmo contrariando os presidentes da Câmara e do Senado, o presidente Hugo Motta precisou publicar hoje no Diário Oficial da União uma determinação de que a Câmara dos Deputados está em recesso parlamentar. A gente tem até essa imagem desse documento para mostrar aí na tela, Evandro. Foi publicado no Diário Oficial da Câmara dos Deputados. E ali o Hugo Motta diz que está vedada entre os dias 22 de julho, hoje, e 1º de agosto, a realização de reuniões em comissões da Câmara dos Deputados e ressaltando ali, né, que a partir de hoje, do dia 22 de julho até o dia 1º de agosto, que é quando realmente retomam ali os trabalhos aqui na Câmara dos Deputados. Houve muita crítica, a oposição chiou mesmo, teve até uma coletiva de imprensa hoje mais cedo. O Felipe Barros, o deputado Felipe Barros, ele é o presidente da Comissão de Relações Exteriores, uma dessas comissões. Ele disse que a decisão de Hugo Motta é ilegal e antirregimental. Quem também falou foi o presidente da Comissão de Segurança Pública, Paulo Bilinski, e a gente tem um trechinho para ouvir agora. O recesso parlamentar somente ocorre quando a LDO é votada. Essa votação não aconteceu. Nós estamos em um recesso branco. Durante esse período, é possível a convocação das reuniões das comissões. Nós recebemos a determinação do presidente Hugo Motta para que não houvesse a realização de reuniões das comissões. Nosso objetivo aqui hoje é deixar bem claro que a oposição não vai se calar. A oposição não vai deixar de trabalhar a favor do Brasil, a favor da liberdade, a favor dos nossos valores. Pois é, inclusive a presença de Jair Bolsonaro estava prevista hoje de manhã aqui na Câmara dos Deputados, com essas audiências aí nas comissões. Bom, o Felipe Barros, o deputado Felipe Barros, ele nessa coletiva ele também disse o seguinte, que os requerimentos de moção a louvor a Jair Bolsonaro vão continuar na pauta ali das duas comissões, que a oposição vai mobilizar militância para se manifestar também nas ruas e também vai acionar organismos internacionais aí em defesa de Jair Bolsonaro. Evandro. Ô, Janaína Camelo, a deputada Caroline de Toni também protocolou um requerimento para uma sessão extraordinária, pessoal, pedindo pauta a favor da anistia e anti-STF, ou seja, o movimento continua. Pois é, ela fez esse pedido para uma sessão virtual, né? Porque ninguém está aqui, a não ser a oposição,
todos os outros parlamentares estão nos seus respectivos estados. Então ela tinha pedido ali, ela protocolou na mesa diretora da Câmara esse pedido ali para uma sessão extraordinária, ali virtual. E como você disse, para votar 3 projetos específicos. O do PL da anistia e esses outros 2 que aumentam o rol de crimes de responsabilidade dos quais ministros do STF poderiam ali responder. Então, aumentando as possibilidades de pedido de impeachment de ministros do STF, mas isso também dependeria de uma decisão do presidente da Câmara, Hugo Mota, e agora, mais cedo, ele já deixou claro que a Câmara dos Deputados está em recesso. Evandro. Obrigado, Janaína. Um bom trabalho para você. A gente vai trazendo uma repercussões aí, minha amiga. Bom trabalho em Brasília. José Maria Trindade, esse ato da deputada Caroline de Toni e outros atos que forem apresentados agora pela oposição são mais simbólicos, né? Porque os presidentes da Câmara e do Senado estão reforçando. Nada vai mudar em relação a esse recesso. Inclusive, as obras na Câmara dos Deputados vão continuar sendo feitas. Então, oposição, espera aí, não vai ter comissão agora, não vai ter sessão. Eu fico pensando o presidente da Câmara olhando esse requerimento para uma sessão extraordinária, acionando os parlamentares ao redor do país, porque muitos viajam nessa época do ano, para que eles participem e votando temas tão delicados como anistia e pautas ante-Supremo Tribunal Federal, diante da operação que foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes agora na última sexta-feira. Como é que você avalia tudo isso, hein, Zé? E o tensionamento que isso pode provocar entre a oposição e os partidos do Centrão? Olha, o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, ele é de uma linha assim dura quando contraria o que ele acertou com os líderes, né? E ele vai adotar a partir de agora, segundo informações que um líder me passou, esse posicionamento. Ele se considerou desautorizado pelo PL nessa insistência para fazer a Câmara dos Deputados funcionar em pleno recesso branco. Como eu antecipei aqui, eu falei que não iria acontecer porque a casa está em reformas. Vai trocar piso, a área de comissão já está com tapumes, haverá uma redistribuição de locais do próprio Congresso Nacional e mudanças ali, inclusive no sistema de som. A casa está em reforma física, não é a reforma que muita gente quer da reforma constitucional, né? Então, assim, Hugo Mota está se sentindo desautorizado, não gostou e acha que essa pressão do PL exigindo a votação da anistia está beirando a chantagem e aí ele não aceita. O líder me disse que ele descartou a possibilidade de troca por a votação da anistia. Isso mostra ali o fim dessa lua de mel geral. Ninguém lidera completamente a Câmara, é preciso definir setores. E Hugo Mota, que teve uma votação expressiva em todos os partidos, está agora enfrentando críticas e dificuldades. Mas veja bem, o que aconteceu hoje é inusitado. O PL, né, que apoiou o Hugo Mota, que é aliado do Hugo Mota, não foi exatamente a oposição, mas parte do PL mais ligada ali ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Está pretendendo algo impossível, que é uma anistia ampla, geral e restrita, que possa beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e a cúpula do governo passado. São todos réus na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Então, não vai acontecer. Esse pedido é um pedido político. Não se pode fazer uma sessão do Congresso Nacional, ainda que virtual, sem a convocação do Congresso. E quem tem competência para convocar uma sessão? A Constituição diz que o local é o plenário da Câmara e Senado, em casos extraordinários, pode ser em outro local. Mas é preciso uma convocação do presidente da República, isso não vai acontecer, do presidente do Senado, isso não acontece, do presidente da Câmara, muito menos, ou de um requerimento com assinatura da maioria, 257 deputados e 41 senadores, ou dos partidos que representem esse número. Portanto, é sim uma medida política e eu acho importante, eu acho que o PL tem que fazer esse jogo político. Agora, eu vou antecipar aqui. Há no PL deputados que estão articulando algo muito maior, fora daqui do Congresso Nacional. E isso inclui a paralisação de portos e as estradas. Essa é a tentativa de pressão externa aqui para o Congresso Nacional.
numa tentativa de parar o país, obviamente, principalmente se as manifestações acontecerem nas estradas. Nós já vimos isso em outras ocasiões e não foi nada positivo para o país. Muito pelo contrário, gerou um caos logístico e econômico. Ô, Fábio Piperno, ali naquela manifestação da oposição, né, nas reclamações que eles fizeram contra essa atitude do presidente da Câmara, Hugo Mota, alguns dos parlamentares usavam bandeiras dos Estados Unidos. Isso gerou bastante repercussão. Ali na hora mesmo, alguns integrantes mesmo da oposição disseram: tire essas bandeiras, não é hora de utilizar bandeira dos Estados Unidos, esse não é o momento. Bandeiras escrito o nome de Trump. Você acha que a linha entre comunicar, digamos assim, uma luta em favor de Bolsonaro e comunicar uma luta em favor dos Estados Unidos é muito tênue? Olha, eu diria para você que há um grupo de parlamentares que torce, sim, pelos Estados Unidos e por mais sanções ao Brasil, porque eles enxergam que essa é uma forma, não de atingir a economia brasileira, mas o governo. É um raciocínio absolutamente desvirtuado, né? E muito prejudicial aos interesses do país. Agora, é importante que eles assumam a responsabilidade em relação a isso, e até porque, amanhã depois, serão eles que terão que dar satisfação a uma parte da base bolsonarista que vai ser prejudicada. Porque, por exemplo, o empresário do agronegócio, o empresário de outros setores aqui do estado de São Paulo ou de Minas Gerais, do Mato Grosso do Sul, de Goiás, esses empresários, eles apoiaram o presidente Bolsonaro desde sempre. Então, é uma forma de mirar no governo, mas de acertar os interesses de parte dessa base bolsonarista. Isso é muito perigoso. E, ou seja, vamos tentar, o que eles vão tentar agora é paralisar o país, utilizando do recurso de, por exemplo, greve de caminhoneiros, por conta da anistia ao Bolsonaro. Será que eles acham que o STF vai se deixar dobrar por conta disso? E não foi falta de aviso, a gente falou desde o começo que quanto mais esticasse a corda, maior seria a reação da Suprema Corte. Ô Bruno Musa, eu quero saber como é que você avalia as estratégias da oposição até aqui. Bom, vamos lá. Eu acho que é bem complexa essa situação como um todo. Eu peguei alguns pontos aqui do que o Piperno acabou de comentar, que eu concordo em grande parte do que ele está falando, mas eu acho que a gente precisa analisar a perspectiva também de cada um. Então, quando a gente menciona sobre dar satisfação à base bolsonarista, como por exemplo do agro, que acabou apoiando e votando no Bolsonaro, fazendo campanha para ele em certo grau, tudo é uma questão de perspectiva, ou seja, como a gente encara a origem dos problemas que estamos vivendo. Ou seja, o que levou o Brasil nesse ponto? E aqui é o que a gente vem discutindo ao longo das semanas. De um lado, nós acreditamos aqui, ou eu acredito, que isso tem muito a ver mais com algo mais profundo, as tarifas e essas respostas que estamos dando, que os Estados Unidos estão dando ao Brasil, nada mais são do que uma resposta a algo muito mais profundo, como manter a hegemonia do dólar, manter ou diminuir a fragilidade que os Estados Unidos têm com a China, na dependência de minerais, na dependência das terras raras, de equipamentos militares, em uma eventual guerra entre os dois países, é claro que você não quer depender em nada do seu inimigo. Então, esse jogo todo que está acontecendo, ele é muito maior. No Brasil, foi atacada diretamente a liberdade de cidadãos americanos e empresas americanas. Então, de novo, tentemos nos colocar nos sapatos do outro. Repito aquilo que eu falei, para mim é uma fatal arrogância, parafraseando um livro, que achar que tudo isso está acontecendo por conta de Bolsonaro. Eu continuo achando que ele é um meio para tudo isso que tá ocorrendo. E que talvez a dor de curto prazo ela seja necessária para um objetivo maior de longo prazo, que eu já conversei aqui com vocês, que está amplamente escrito e descrito no programa de governo amparado por Trump e Scott Bessent, que tem a ver com o que ficou chamado de Acordo de Mar-a-Lago, onde você substituiria o padrão
padrão monetário e comercial, e o mais especificamente o monetário, vigente desde Bretton Woods em 1944, onde o dólar se tornou hegemônico, mas agora ele quer a hegemonia do dólar como manutenção de moeda mundial, mas sem sofrer as consequências de ter uma moeda mundial. Quais são as consequências? Um altíssimo grau de endividamento. Tem até o dilema de Triffin baseado nisso. Ou seja, uma moeda que é demandada mundialmente, em algum momento, ela tende a se enfraquecer, dada o aumento do endividamento daquele país que emite essa própria moeda. Eu não acho que está próximo disso acontecer, mas já vem acontecendo esse movimento. Mas esse movimento vem acontecendo no silêncio, nas entrelinhas. A China vem fazendo isso, comprando ouro físico, como eu já comentei aqui. Mas o Brasil veio, através da figura do executivo, batendo de frente contra o dólar. E isso, obviamente, acionou o gatilho e acionaram as armas americanas, mais especificamente contra o Brasil. Me parece que as tarifas vieram para ficar em maior ou menor grau. Veja que acabou de ser anunciado com as Filipinas, tem sido anunciado com a Indonésia, a própria China na mesa de negociação. Então, com a gente, o cenário ele é muito mais complexo do que isso. Então, eu acho que, de novo, a gente precisa ir um pouquinho mais fundo e não apenas na ponta do iceberg aqui. Agora, 4h30, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Arremate, Gani. Olha só, né? Eu acho que tem várias camadas nessa história, né? Então é claro que tem toda uma simbologia aí por parte da oposição nesse apoio a Trump. Não significa que é um apoio aos Estados Unidos. Concordo com a leitura do Piperno, mas porque enxergam nessa tarifa de Trump uma oportunidade de absolvição de Jair Bolsonaro. E aí eu vou falar alguma coisa, principalmente aí para a minha base, né, para os meus seguidores, que é muito impopular. Eu não acredito que pressão comercial tenha queda de regime, mudança de governo, de autoridade, etc. A gente já viu isso em Cuba, né? Cuba sofre um embargo brutal dos Estados Unidos e a família Castro está lá por décadas. O mesmo vale para a Rússia também, que é embargada, o Putin continua lá. O Irã, idem, né? Entre outros países. Então não vejo que você colocar questões comerciais, isso vai provocar alguma alteração no país. Pode gerar algum tipo de pressão, mas eu sempre digo o seguinte, a mudança é interna, ela nunca é externa. Se você não tiver fatores internos aqui, não há mudança, seja de poder, de autoridade, de rumo, de legislação, o que quer que seja. Portanto, o Congresso Nacional não adianta apenas, ou pelo menos a ala, né, oposicionista, esperar um salvador da pátria de fora, tem que fazer também a sua lição de casa internamente. Não adianta terceirizar para o Trump. Interessante. Bruno Musa levantou a mão. O que foi, Musa? Arremate daí. Eu concordo rapidamente com o Alan, mas talvez o Brasil tenha uma particularidade um pouco diferente. A Venezuela entrou nesse regime em 1998. A Rússia já tem décadas, talvez séculos disso, né? Cuba em 1959. Talvez essa pressão comercial, e eu não sou a favor de tarifas, ela exerça um poder e uma pressão diferente no Brasil do que exerce nos outros países pelo histórico, que o Brasil tem de ser um país muito mais livre do que esses países que nós mencionamos.